Bom dia, muito bom dia, 8 horas mais 8 minutos, 8h08 da manhã desta terça-feira, hoje é 17 de novembro de 2015, temperatura de 19 graus e 7 décimos, tempo segue instável no Vale do Taquari, previsão de chuva para o decorrer desta terça-feira, inclusive. Pois bem, nosso assunto de hoje traz até nossos estúdios o presidente da SIC Vale do Taquari, empresário lajanense, Itulânio Suíte, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Tirol, bom dia, região de Teutônia e outros municípios em roda. A gente sabe que a Tirol tem uma bela audiência, mesmo que chova, né? Que chova, fazer o quê, né? Isso a gente não pode controlar, a audiência até a gente consegue controlar um pouco, né, Suíte? Mas a chuva não dá para controlar, lá em Lajeado também não controla, né? Não, eu acho que em nenhuma região, só se acompanha e se gerencia como tantas coisas, exatamente, né? Exatamente. Então, como estamos no ano de El Niño, né? Então, as previsões nos parece que são até final de dezembro, agora nesse período. Bastante Tomara que a seca não venha após, porque normalmente quando tem abundância, depois tem a pouca, né? A falta. Exatamente. Mas, seu Ito, vai acontecer aí, a SIC promove o encontro Estratégias de Ação, já promoveu, na verdade, no dia 10 de novembro, e foram elencadas algumas ações. Eu comentava aqui com o senhor fora do ar, que a gente olhando essas ações trabalha num longo prazo, né? Não é nenhuma ação a um curto prazo, até porque a própria nomenclatura que diz estratégias de ação trabalha justamente na possibilidade de ação. Construção de hidrelétricas, duplicação de estradas, a gente tem nosso problema aqui na Via Láctea, né? Onde não se consegue nem os trevos da Via Láctea, o que dirá a duplicação. Mas, como vocês chegaram nesses pontos e o que foi discutido de fato nesse encontro do dia 10 de novembro? Bom, no dia 10 de novembro, então, só para recordar, porque eu me parece que anteriormente nós também fizemos um programa para dizer que ia acontecer o evento. E ele de fato aconteceu, e num prazo menor do que normalmente acontece as nossas reivindicações e a realização das obras, né? E na verdade este foi o grande foco do nosso encontro, nós discutirmos estratégias de ação. Por que estratégias de ação? Nós nos perguntávamos, e daí sim teve um palestrante, seu Augusto Portugal, que ele é um especialista na área de planejamentos estratégicos, de o porquê demora tanto entre a demanda e a realização do propriamente dito, ou seja, a execução de uma obra, seja ela aqui em Teutônia, seja ela em qualquer município dos arredores, ou seja, nós tratamos do tema Vale do Taquari. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, que é a própria BR-386, que nós temos desde 81 documentos solicitando a duplicação da BR-386. Então, 81 para 2015... anos, 34 anos. Então é um tempo muito longo. Nós temos um outro exemplo, nós temos o lago de Bom Retiro, né, da barragem de Bom Retiro. Esse lago já existe desde... nos anos 80 foi construído, mas em 89 foi concedido uma LP para a construção de uma hidrelétrica. Veja bem, para produzir 43 megawatts de energia. Então, como eu estava dizendo, em 89 foi dada uma LP, em 90 uma LI, e todos nós sabemos que até agora não tem hidrelétrica, e falta energia, é um belo negócio, é uma energia limpa. Então, dentre estes fatos e tantos outros, evidentemente, tu citaste há pouco a Via Láctea, nós pensamos que deveríamos realizar esse evento. E ele foi em parceria com o SEBRAE, também o BRDE. Por que o BRDE? Porque o BRDE agora também tem linhas de crédito. Muitas vezes uma prefeitura não tem orçamento para um ano, não tem para 2 anos. E aí o BRDE também disponibiliza uma linha de crédito específica para a realização, obviamente, de obras menores, né, que seriam de execução pelo município. Mas por aí afora. Nesta palestra, então, se tentou mostrar, o palestrante tentou mostrar, de que quem faz a diferença no município, na localidade, na região, ou no próprio, vamos transferir isso para uma empresa, na própria empresa, são as pessoas. Ou melhor, o tema da palestra dele foi quando as lideranças fazem a diferença.
Então a primeira conclusão que se chegou naquele dia é de que nós precisamos efetivamente abraçar as questões, as causas. Alguém tem que dar continuidade a isso. E mostrar o planejamento, né? Como foi o tema da própria entrevista, da palestra, né? Não isso. Adianta nós só pensarmos, botar no papel sem ter um planejamento, algo físico na mão, né? Para tal, precisamos nos organizar e que vai por algumas perguntas que são óbvias, mas que precisam ser trabalhadas, não só respondidas assim teoricamente. O que fazer, o que efetivamente nós queremos, como nós vamos fazer isso, né? E o principal, quem fará, quem pega essa ação, esse pacote continuadamente. E nós fomos verificar nesse nosso encontro, mas que também não é difícil aos ouvintes pensar isso um pouco, de que, via de regra, o que acontece? 20 anos a demora de um projeto. Passaram-se alguns anos e ele simplesmente foi esquecido. Fala lá com o prefeito. Sim, é verdade, eu ouvi falar. Quando não foi do outro prefeito de oposição, que tem, mas se torna uma corrente política, perfeito, que tem tudo isso também, né? Perfeito. E talvez uma outra questão, e aí nós chegamos à conclusão também de que nós, as entidades regionais, nós precisamos trabalhar mais de forma sintonizada, de forma conjunta, porque eu penso que o outro está fazendo, o outro pensa que nós estamos fazendo, e na verdade ninguém está fazendo. A autoridade, ela, como tem muitas demandas, ela trabalha mais em cima daquilo que é pressionado, em cima daquilo que lhe é demandado a todo momento, todo dia. Na verdade, os próprios governos municipais, estaduais, tanto faz, né, Ito? Eles trabalham mais pela demanda reprimida, né? Ou seja, aquele negócio para ontem, né? A estrada que está... Tu não vê dentro dessas administrações, tanto a nível de estado quanto a nível de municípios, um planejamento, né? Todo mundo adora, é a palavra do momento. Adora falar em planejamento, sim, né? Mas o que a gente vê é prefeituras fazendo trabalhos pontuais de estradas, de outros tantos, mas de demanda de momento, né? Agora, planejamento é mais... Eu sempre digo, nós trabalhamos mais estilo de bombeiro, apagando incêndios, né? Apagando incêndios, mesmo, vamos reconhecer agora aqui, para não sermos injustos, né? Hoje até os bombeiros são organizados, sim, trabalham preventivamente, mas a gente usa esse termo mais, o tipo pronto-socorro deixa o acidente acontecer para depois resolver. E, na verdade, nós precisamos, então, nos organizar. Alguém tem que pegar esse pacote, ou seja, essa ação, e tem que continuadamente trabalhar, né, nesse tema, e quando ele sai, aí que talvez seja o grande detalhe, quando ele sai da gestão, vamos imaginar o seguinte, um prefeito, um ente... deixa a presidência de uma entidade, ele tem que passar claramente para o subsequente essas tarefas e elas terem continuidade. Ou seja, recaímos naquilo que é fundamental. Nós precisamos ter planejamento, e esse planejamento não pode ser de pessoas, e sim de ações, de objetivos. E aí, obviamente, também entra uma outra questão que eu ainda não havia comentado, que é o monitoramento, né? Porque todas essas ações anteriores que eu falava, o que fazer, como fazer e quem fará, ainda assim não será completo se nós não monitorarmos. Onde está? É aí que entram entidades como o SIC, Vale do Taquari, como o Codevate, como tantas entidades para esse monitoramento e todas essas políticas públicas, porque se a gente for olhar aqui dentro dessas estratégias, todas elas são políticas públicas, construção de hidrelétricas, duplicação de estradas, agilidade de processos ambientais, maior efetividade de policiais, projeto de melhorias urbanas, fortalecimento do turismo, investimento nas áreas de saúde, educação e infraestrutura de estradas, ou seja, todas elas demandam do órgão público, né, da questão do dinheiro público. Perfeito. E vocês, como SIC, como entidades, é que vão fazer esse monitoramento? Tem esse papel? Na verdade, cada vez mais, e via de regra, quando se encontra, e não foi nessa primeira vez, né, que apareceu isso, de que nós temos uma necessidade regional
de criarmos um ente. Não está claro ainda, porque a grande questão é quem financia essa entidade, essa organização, mas que faça esse trabalho comum a todos. Vamos à AMVAT. A AMVAT também, ela é uma entidade muito forte, muito representativa, ela é importante no cenário político, só que a sua presidência troca anualmente. Mas o que eu quis dizer é que talvez nós desviarmos desse elo político, né, deixar com que o público faça a obra e justamente tirar esse foco político que desses órgãos que a gente tem, não seria uma saída, ou mesmo assim se busca continuar para permanecer uma AMVAT, uma FAMURS, nesse sentido? Na verdade, as questões, tudo passa pela política e pelo técnico, até é discutível isso, de quantos por cento se concentra, uma ação se concentra no campo político e no campo técnico. E isso, claro, tem que ser muito bem negociado, porque sempre teremos que ter prioridades e ações que podem ser postergadas, mesmo que elas são muito importantes, mas que elas podem ser postergadas em relação a outras mais importantes. Eu não tenho dúvida que sim, a presença dos agentes políticos, dos entes políticos, é fundamental, ela não pode ser separada em momento algum. Mas, por outro lado, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Vale do Taquari, que é o CODEVAT, que na verdade ele cuida de muitas coisas. Também ficou claro nesse evento que nós não podemos priorizar tudo. E nós temos hoje um caderninho, um folder, onde tem as prioridades do Vale do Taquari. Claro que nós não precisamos tirar nada, mas nós temos que distribuir tarefas e fazer com que talvez uma entidade ou pessoas e esta organização, agora sim nós podemos trabalhar. E muitas coisas temos que sair, e esse foi um dos objetivos também, sair desse óbvio. Eu vou reivindicar. Não. Tem questões que nós podemos resolver mesmo. E eu não tenho dúvida que nós poderíamos falar de várias situações aí, mas eu aproveito para registrar a questão do albergue em Lajeado e do presídio feminino. Ele se tornou tão premente, tão urgente, que a comunidade está resolvendo mesmo. E olha que não é um orçamento tão pequeno, mas a região, o conjunto, as pessoas... Na verdade, está todo mundo contribuindo. Nós entrevistávamos semana passada o seu Dani Petri, esteve aqui conosco. Perfeito. Falando justamente disso que o senhor acabou de falar. Exatamente, ele preside atualmente a CEPRO. Embora alguns municípios, infelizmente, ainda não contribuíram, mas enfim, ficou o recado do seu Dani. Acho que esse recado deve ter chegado ao ouvido desses municípios. Mas enfim, partiu da comunidade, especialmente lajadense e do Vale, né? Exatamente, então tem questões, e aí entra novamente o BRDE. Vamos imaginar que tem uma obra realmente extremamente urgente, e aí até o BRDE pode entrar nessa ação, e isso ser pago futuramente, daí sim, de repente ser orçado por um município ou por um consórcio de municípios que tem muitas coisas comuns, porque o Vale do Taquari ele é muito condensado, muito próximo um do outro. Então as fronteiras sempre são logo ali, mas isso também tem o outro fator positivo de que podemos estar nos ajudando, podemos estar resolvendo questões comuns, nos ajudando. Então a questão básica nessa discussão daquele dia ficou, e como a SIC tem a energia como bandeira atual, nós vamos continuadamente, intensamente, continuar agindo nesse tema. E talvez o grande desafio seja, porque a partir do ano que vem, a princípio, eu largo a presidência, o meu período estaria encerrando, e por outro lado, daí sim nós temos que ter essa preocupação já de que o próximo que assumir a entidade passe também a fazer um trabalho continuado nessa questão. Porque como pano de fundo, né, Vinícius e ouvintes, nós temos a recuperação do nosso PIB. O Vale do Taquari, por mais que nós sejamos otimistas, que nós estejamos vendo números positivos em algumas organizações, mas nós perdemos, em relação a 2002, 2003, por aí, quase meio ponto percentual na participação da economia do Estado.
Ou para clarear um pouco mais, nós já éramos 4% da economia do Estado, e dados de 2012 nos mostram que nós estamos em 3,43% em recuperação, ou seja, no momento 2015, eu estou falando de dados de 2012, que até isso demora também, demora, né? Isso aí. Mas nós estamos em recuperação, mas nós gostaríamos de estar aqui falando em 4,5, 4,7, 4,8, talvez 5 daqui a pouco. Seria uma trajetória normal, de ascensão, né? Perfeito. E nós não podemos ter altos e baixos. Mas, enfim, seu Ito, qual o próximo passo? Bom, os próximos passos são... nós definimos algumas coisas, entre outras, como houve uma formação de grupos, havia uma participação de aproximadamente 60 pessoas, então foram formados 5 grupos, e esses grupos então definiram um deles, que capitaneado pela SIC, que vai continuar trabalhando com intensidade essa questão da energia. Também, a energia se torna um problema em que atividade hoje, de que vocês priorizaram, seu Ito? Na verdade, hoje a energia ela atinge a todos. Todos. Mas se nós olharmos o desenvolvimento regional, a energia ela é um insumo básico, um insumo fundamental na composição de custos. E não raras vezes não só é uma questão de custo, mas uma questão determinante. Vamos imaginar o seguinte, imaginar não, isso é cotidiano. Os produtores rurais, principalmente, que hoje nós temos um agronegócio muito forte, muito desenvolvido na área da avicultura, suinocultura, leite, e todos eles usam energia. E em muitas situações eles não conseguem instalar um equipamento, uma máquina, porque a energia, independente do seu preço, ela não chega com a qualidade necessária para ele poder implantar um equipamento, uma coisa. Então a energia atinge o setor econômico em cheio. Mas nós também vemos que para o conforto, para a qualidade de vida, a energia também é importante. E aí sim vem a questão preço. Veja bem, atualmente nós estamos pagando a tarifa vermelha, ou seja, porque a energia que está sendo gerada é uma energia mais cara do que a normal, e aí o consumidor paga. E nós estamos deixando de ter as nossas hidrelétricas, que é um potencial econômico do Vale do Taquari, uma necessidade fundamental para a produção, para as pessoas, para o seu conforto, e não tem. Então esta é a grande razão de nós estarmos trabalhando a energia. Mas também nesse dia se levantou um outro tema importante, e que será trabalhado aqui para frente um pouco mais, que é essa questão da sintonia entre a vocação nossa regional, que é a do agronegócio, e as suas relações com o meio, ou seja, trabalharmos mais, isso o grupo discutiu um pouco, trabalharmos mais essa questão de preparar o jovem para este agronegócio, de um modo geral, cursos voltados para o agronegócio, preparação, para manter o jovem ainda mais no meio rural. A gente sabe que tem programas importantes. Até das próprias cooperativas. Lembra Languiru, agora a cooperativa Languiru, mas outras cooperativas têm trabalhos bem importantes nessa área, mas se sintonizar ainda mais com a nossa vocação, porque quanto mais técnicos nós formos, mais capacitados nós formos, mais fácil nós vamos conseguir desenvolver o nosso negócio e podermos alavancar o nosso PIB. Ou seja, tem muito assunto, muito papo, muita troca de ideias. Eu acho que isso é importante, trazer esses assuntos para o debate, que é o que a gente tanto fala aqui na programação da Tirol FM, que esses assuntos possam ser trazidos, levantados por entidades como a SIC Vale do Taquari. O senhor está deixando a presidência ano que vem, seu Ito? É início? A princípio, eu, na verdade, o Ardêmio, que era o nosso presidente anterior e sempre muito louvado, né? E foi ele, junto, claro, com um grupo grande, onde nós também participamos da criação da SIC. Mas, e ele ficou na presidência por mais ou menos 8 anos. Né, desde a sua fundação, e agora nós estamos então presidindo, mesmo que eu já era vice-presidente também por 6 anos, nós estamos presidindo 2 anos, mas eu sou um pouquinho contrário à reeleição, à repetição, porque tem que injetar sangue novo e tal. Então, a princípio, eu encerro o meu mandato em março do ano que vem.
Mas ainda temos muito a fazer até lá. Com certeza, temos. E, obviamente, esse muito a fazer tem a ver com a sucessão, né? De preparar pessoas que possam, porque a entidade, ela é muito mais forte e tem que ser mais forte do que as pessoas. Então, nesse aspecto é que eu estou falando, mas ainda não estamos falando em despedida, não. Não está certo, senhor Ito. Muito bem, para o Colégio Teutônia Educação para a Vida Toda, 37624040, por favor, senhor Ito. Eu quero, antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu acho que esses nossos trabalhos, esses nossos projetos, eles estão, a maioria deles, para não dizer todos, inseridos numa questão de enfrentamento a essa crise. Ou seja, porque em março de 2015 nós também fizemos um amplo debate, eu vim aqui, lembro que nós conversamos sobre isso, sobre um posicionamento dos empresários da região em relação à crise. E tudo isso que nós estamos fazendo, que estamos empreendendo, vai ao encontro do enfrentamento da crise. Ou seja, nós podemos, neste momento difícil, e nós não podemos ignorar de que ele realmente é um momento difícil, mas procurar a solução de muitas questões que aí estão pendentes, ou seja, enfrentarmos de forma otimista, sem deixarmos de ser realistas, de forma otimista, mas isso vale para o nosso negócio, e aí sim é o papel da SIC. Nós somos uma entidade que defende o empreendedorismo, que defende os negócios, que, enfim, defende o desenvolvimento econômico, e acreditamos que a partir desse desenvolvimento econômico nós possamos gerar qualidade de vida. Então, nada melhor do que as pessoas se reunirem, se informarem, se prepararem para o dia seguinte, sempre, de que temos enfrentamentos, mas que também tem muitas oportunidades, tem muitas soluções, tem muita coisa boa por aí. Ou seja, com saúde e trabalho é uma receita boa também, né? Perfeito. Saúde e trabalho para a gente passar por isso tudo. Senhor Ito, muito obrigado pela sua participação, vindo de Lajeado aqui para a Teutônia. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Vinícius, e desejamos um bom dia a todos os ouvintes da Tirol FM. 8h30, muito obrigado, seu Ito Lanes, presidente da SIC Vale do Taquari, esteve conosco, finalizando o primeiro jornal desta terça-feira. Agradecendo a sua audiência.